eu queria trazer aqui para o nosso programa o doutor Paulo Bueno. Paulo, seja muito bem-vindo ao Paulo Figueiredo Show. Tem sido dias absolutamente movimentados. Eu queria começar justamente falando sobre isso, né? Nossa última entrevista teve uma repercussão imensa, mas foi antes até mesmo da apresentação da denúncia. E agora nós temos esse momento específico onde a defesa do presidente Bolsonaro apresentou os seus argumentos iniciais na última quinta-feira, em resposta à denúncia apresentada pelo Ministério Público, pela Procuradoria-Geral da República, pelo procurador Paulo Gonet. Então, eu queria começar perguntando o seguinte, doutor Paulo, eu li aqui com bastante atenção, e um dos fatos apontados nessa peça processual que vocês elaboraram foi que vocês não tiveram acesso ainda, agora, a todas as provas, mas só as provas que foram apresentadas pelo juízo. E com isso, como isso aconteceu, e como vocês estão afirmando, não tiveram acesso ainda à integridade das provas, como, por exemplo, os celulares e coisas do tipo? Não! Paulo, lamentavelmente é exatamente o cenário que a gente vive. Você acompanha essa investigação que começou 2 anos atrás e certamente me viu em várias ocasiões dizendo e redizendo que eu lidava com uma investigação semissecreta, que vinha sempre sob aquele argumento de que havia diligências em andamento. Muito bem, encerrada a investigação e proposta a ação penal, nada do que foi requerido pela defesa em termos de acesso à integralidade dos elementos da investigação foi autorizado, de sorte que acabamos por um triste progresso. De uma investigação semissecreta, hoje temos uma ação penal semissecreta. É terrível isso, você imagina que nós tivemos a apreensão de 38 mandados de busca e apreensão, diversos telefones, diversos computadores, tablets, pendrives, e nós só tivemos acesso às mídias de 7 telefones. Nós da defesa não tivemos acesso sequer às mídias do telefone celular apreendido do nosso cliente Jair Bolsonaro. E pense a gravidade disso. Nós temos boa parte da acusação, que você leu aí no detalhe, ela é lastreada em conversas de terceiros falando a respeito do meu cliente, e eu não tenho acesso à integralidade disso. Então, é praticamente impossível formular uma defesa a contento com esse tipo de limitação, e que é absurda no cenário atual. Nós tivemos aqui um processo seletivo, onde os órgãos de persecução penal, Polícia Federal e Ministério Público, tiveram acesso a tudo, selecionaram o que lhes era favorável para o indiciamento e posterior oferecimento da denúncia, só negando à defesa o mesmo acesso, para que nós pudéssemos selecionar o que nos interessa. Isso me causa, inclusive, uma preocupação, porque a impressão que fica é que, de fato, não estão sendo sonegados elementos que poderiam ser muito valiosos para a defesa. Maiormente numa acusação absolutamente insípida e que não constrói uma narrativa conexa. Mas do que hipoteticamente poderia ter que mudasse a defesa que não consta nos autos? Vamos lá, boa parte da narrativa que é construída no relatório de indiciamento da Polícia Federal, aquele de 889 páginas, que usa o advérbio possivelmente por 96 vezes, para se ver como há uma convicção muito grande do que se tem, e também na denúncia do Ministério Público, vem lastreada em diálogos de terceiros. Dou um exemplo de um diálogo que repercutiu bastante, foi uma conversa entre o tenente-coronel Mauro Cid e o general Mário Fernandes, onde se discutia uma conversa cujo conteúdo nós não tivemos acesso à integralidade, mas apenas a um trecho, a uma fotografia que foi colocada no corpo da denúncia, no corpo do texto. Quer dizer, completamente desconexa. Você tem a foto, mas não tem o filme da conversa. Então, quer dizer, foi selecionado simplesmente aquilo que poderia, de alguma forma, dar algum embasamento às conclusões que foram formuladas pelo Ministério Público e pela polícia. Veja, são conversas de terceiros falando do meu cliente. O mínimo é que a defesa tenha acesso à integralidade disso, são acusações gravíssimas. Mais do que em qualquer outro tipo de ação penal, nós temos que ter um cuidado e um respeito à ampla defesa de forma absolutamente singular. Mas eu tô um pouco aqui perplexo, acho que eu não entendi completamente. Vocês não têm acesso, por exemplo, às conversas do presidente Bolsonaro apreendidas no celular dele? Você não tem acesso às conversas do celular do Mauro Cid? Não! Não. Vocês não têm acesso às conversas do general Mário? Não. A conversa do general Mário Fernandes com o coronel Mauro Cid, nós simplesmente temos um trecho extremamente explorado na denúncia e no relatório final do Ministério Público, mas a gente não tem integralidade. E quer dizer, é daquelas conversas que elas podem ter diversos significados. Não é aquela conversa que tem uma frase absolutamente intuitiva e conclusiva, de forma alguma. Vocês não têm acesso à conversa, por exemplo, do general Braga Neto, as conversas com o general Braga Neto? Não. A própria defesa do general Braga Neto não teve acesso às mídias do celular dele. Desculpa, eu estou um pouco perplexo com isso, porque talvez eu conheça melhor o direito penal americano que o brasileiro, embora... Isso é normal no Brasil? Não, isso é absolutamente insólito. Isso seria normal num processo penal medieval, num processo penal do período inquisitorial. Você tem investigação secreta, ou como eu disse, semi-secreta a essa altura, não tem o menor cabimento. Você viola um dos pavimentos mais profundos da democracia, que é a amplitude de defesa, que é a garantia de que o cidadão possa se defender de forma correta perante o Estado. Eu tô
absolutamente sem palavras. Isso não é... Desculpa, Paulo, você é um advogado há bastante tempo, com bastante casos na sua carreira, eu tenho certeza disso. Isso já aconteceu em algum outro caso? Que eu tenha vivenciado, não. Evidentemente, quando você está na fase de investigação e com diligências de fato em andamento, alguns elementos permanecem reservados. Mas quando você conclui a investigação e oferece uma ação penal, tudo tem que ser aberto. Senão a defesa não tem como ser exercida. E nós passamos 2 anos pleiteando acesso a diversos elementos que sempre foram sonegados ao argumento de que havia diligências em andamento. Muito bem. Encerrou-se a investigação, propôs-se a ação penal e a defesa continua às cegas, ou com uma miopia avançadíssima de enxergar apenas uma parte do que existe produzido na investigação? Meu Deus. E vocês, obviamente, peticionaram isso e apontaram essa... Por diversas vezes. Por diversas vezes. Inclusive, quando foi oferecida a denúncia, nós imediatamente peticionamos, requerendo acesso a tudo, e dissecando efetivamente quantos mandados de busca e apreensão foram expedidos, quantos equipamentos, etc. Nós ficamos completamente à mercê da prova dos elementos que foram selecionados por ocasião da investigação pela Polícia Federal. E o que o Alexandre responde nos despachos, nas decisões? Isso é que nos causa mais constrangimento, porque a despeito de toda a explicação, que é evidente, se você fez 38 mandados de busca e apreensão, tem um número X de telefones, se eu não me engano, mais de 40, eu tenho acesso apenas a 7 telefones, eu não tenho a do meu cliente, eu não sei o que o meu cliente conversou com outras pessoas, eventualmente com outros investigados. A resposta do ministro é sempre o seguinte: a defesa sempre teve acesso a tudo que está encartado nos autos. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E aí eu repito para a nossa audiência: o que está nos autos não é igual a ter acesso a todos os elementos, porque há elementos que não foram juntados aos autos. E é desses que nós estamos falando. Então vocês perguntam A e eles respondem B, é isso? Z, exatamente. Z, nem B, nem Z. Respondem dinossauro. Exatamente isso. Então, é a definição de julgamento de exceção. Nunca aconteceu um caso com as características desse na nossa história jurídica. E essa é uma razão precípua para que houvesse ainda maior cuidado, maior cautela nas garantias do processo, a começar pela ampla defesa, pela questão de competência, etc. De fato, nós temos aqui um ex-presidente da República sendo julgado na Suprema Corte em instância única, né, em competência originária da Suprema Corte, e que, obviamente, nas circunstâncias que nós verificamos aqui, tanto de ordem social, política e jurídica, seria absolutamente fundamental, até para que o julgamento tivesse credibilidade, né, e o pressuposto da credibilidade é a coerência, que houvesse coerência com esses princípios basilares do processo penal. E volto a dizer, Paulo, sempre que você cria exceção a garantias do processo penal, você está agredindo a democracia. Você agride o primeiro pavimento da democracia, que é justamente proteger o cidadão contra o Estado. Então isso é extremamente preocupante. Um julgamento dessa magnitude deveria ser dado a ele absoluta cautela total na condução das garantias do processo penal. Eu estou, assim, absolutamente chocado. E eu não fico chocado com facilidade. Eu pergunto aqui, eu digo que até mesmo a imprensa tem dado pouca repercussão. Acho que o público aqui pode responder no nosso chat se já ouviu alguma coisa a respeito desse assunto. O ex-presidente de um país está sendo julgado num tribunal de exceção. Não. Vai dar merda, 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 vai dar merda.